Vamos começar pelo começo. O primeiro exercício da sequência do Match 34, que é o The 100. Se a gente for traduzir ao pé da letra, 100. São 100 bombeamentos que a gente vai fazer durante a execução desse exercício. Claro que a gente pode adaptar e fazer mais repetições, menos repetições. A gente consegue brincar também com a respiração durante a execução desse exercício. Vamos começar do começo. Como você viu no início do vídeo, eu já deixei ali para você ver qual que é esse tal desse The 100. Ele é um dos exercícios que fazem parte da sequência de abdominais. É óbvio que em todos os exercícios do Pilates a gente vai trabalhar o corpo inteiro, o tempo todo. Mas a gente divide por blocos para ficar mais didático. Então a gente vai falar sobre o primeiro dos 3 exercícios da sequência de abdominais, que é o The 100. Então vamos começar na posição deitada, decúbito dorsal, com as costas no chão. E como é um exercício onde a gente precisa de muita ativação de centro, a gente precisa começar aprendendo a ativar esse centro. Eu não preciso já iniciar a construção do The 100 com os bombeamentos de braço. Então eu preciso primeiro ensinar esse corpo a fazer uma flexão de tronco, onde a gente acione o centro e não os músculos do pescoço. Tudo bem? Primeira coisa que a gente vai imaginar é os 2 pés ali na largura dos seus isquios, bem apoiados no chão, a coluna bem alinhada no chão e os braços bem conectados ao chão. A ideia é pensar que a tampa da sua cabeça está crescendo lá para trás, enquanto os seus braços estão crescendo na direção contrária, lá em direção aos seus calcanhares. Aqui a gente já começa a criar espaço na região da cervical e ativar a cintura escapular. Como eu falei, é o corpo inteiro o tempo todo. Então a gente vai fazer uma flexão de tronco, pensando no abdômen indo para dentro e para cima, fazendo um scoop, e é ele que vai puxar a minha cabeça para cima. Então o exercício ele começa já pelo centro. Não é a minha cabeça que me puxa para cima, é o meu centro que me puxa para cima. Conseguem entender a diferença? Experimenta aí junto comigo que você vai entender no corpo. Então a gente vai preparar o movimento inspirando. Eu quero que você visualize o vetor de força acontecendo no abdômen, para dentro e para cima, enquanto os braços querem crescer em direção aos calcanhares. Então aqui a gente tem uma intenção de ir para frente e para dentro. Depois que a gente já entendeu essa primeira parte da construção do The 100, a gente pode começar a trazer algumas variações de pernas, com bombeamentos ou sem bombeamentos. Como seriam esses bombeamentos? A ideia é trazer energia para os braços, trazer vigor para esse exercício, para a gente de fato oxigenar o corpo, tá? Então a gente pode começar nessa postura básica, flexionando o tronco, iniciando sempre pelo centro, e a gente vai bombear os braços como se tivessem 2 poças d'água aqui ao meu lado, e eu quero bater a palma da minha mão nessa água. Imaginário, tá, gente? Nada de braço mole, de mãozinha solta, tá? Com energia, pra gente de fato trazer o vigor que o The 100 pede. E aí as variações de perna você pode fazer só com a flexão de tronco ou com a flexão de tronco em isometria e o bombeamento dos braços, ok? Então vamos pensar nas variações que a gente tem para os membros inferiores. Além de fazer a flexão de tronco sem ou com bombeamento, com os 2 pés no chão, a gente pode começar a trazer um dos joelhos no peito, nessa posição que a gente chama de tabletop. Ele é quase 90 graus, tá? E fazer o bombeamento. Por que essa posição de perna me traz algum benefício? Você viu lá no começo do nosso vídeo que o exercício do The 100 finalizado, ele pede sustentação das pernas no ar, para longe. Essa sustentação de pernas, ela também precisa de ativação de flexores de quadril. Então, trazer o joelho ao peito é uma das formas da gente começar a acordar e ativar esses flexores do quadril, ok? Então, a gente pode fazer só a flexão de tronco, ficar em isometria e trabalhar a perna, ativando essa flexão do quadril aqui. Ou a gente pode manter a perna e fazer o dinâmico no tronco. Ou a gente pode associar as 2 coisas. Quando eu subo o tronco, eu trago meu joelho na testa e a testa no joelho. Sempre pensando nos vetores de força, abdômen para dentro e para cima e os braços querendo chegar longe, tá? Senão o ombro ele vai ficar muito próximo das orelhas. O teu braço ele quer crescer para longe. O que mais que dá para fazer com essa perna? Além de trazer o joelho ao peito, a gente pode pensar em manter essa perna aí estendida para cima.
Claro que depende muito da mobilidade e do alongamento desse corpo. Então, se é uma pessoa que não estende a perna inteira, não tem problema. Se conseguir, estende. Ou se aqui em cima for muito difícil, pode fazer um pouquinho mais à frente, para a gente diminuir a intensidade do alongamento da cadeia posterior, tá? Eu vou deixar aqui 90 graus. Posso fazer o movimento do tronco, crescendo o braço para longe e volta. Ou eu posso ficar lá em cima e bombear. Ou a gente pode fazer o trabalho de tronco junto com a perna. E bombear com a perna lá em cima. E voltar, trazendo a perna ao peito de novo, ok? A gente também pode evoluir essa sequência, joelho no peito ou perna estendida para cima, fazendo bilateral com as duas pernas. Então eu posso subir trazendo os meus dois joelhos ao peito. E retornando, ou já manter os meus joelhos aqui em cima. E o meu tronco sobe e desce, sempre crescendo para longe, pensando em ganhar espaço, apesar do centro estar para dentro e para cima. Ou posso ficar lá em cima e 100. E as mesmas variações a gente encontra com a perna estendida também. Ok, Lívia, já entendi essas construções, mas agora eu quero intensificar um pouquinho mais, avançar a construção desse exercício. Como que eu posso fazer isso? Vamos sustentar a perna lá em cima e trabalhar ela descendo à frente e retornando, sempre lembrando da regra de cadeia cinética aberta e imprinting na coluna. Ah, Lívia, mas eu aprendi quando eu fiz o curso de Pilates que a coluna é sempre neutra. Veja bem. Eu vou até sentar para a gente conversar. A gente precisa respeitar as curvaturas fisiológicas da coluna, sim, na maioria dos exercícios. Mas, em alguns exercícios onde a alavanca pode trazer algum prejuízo para a região da coluna, a gente protege essa estrutura fazendo a retificação. Só nesses momentos. Se eu tiver uma cadeia cinética fechada, com os dois pés apoiados no chão, ou semi-aberta, como a gente estava fazendo agora, né? Um joelho no peito, a gente mantém a coluna neutra. Mas no momento onde eu tiro os dois pés do chão ou as duas pernas estendem ao teto, a gente tem um torque enorme. E esse é o momento onde a gente vai retificar a lombar para a gente proteger a estrutura. Beleza? Deu para entender? Qualquer dúvida vocês me deixam aqui que a gente vai conversando, tá bom? Agora temos uma cadeia cinética aberta, os meus dois pés estão fora do chão. Então a coluna completamente encostada no chão. É óbvio que se a pessoa não tiver o alongamento necessário, pode deixar a perna semiflexionada, mas a ideia é que se a gente chegou até aqui nessa construção do exercício, esse corpo já esteja um pouquinho mais evoluído, tá? Um pouquinho mais avançado. Vamos subir na flexão de tronco, sempre é o centro que puxa os meus membros, meu braço quer crescer para longe, e a gente vai ficar bombeando o braço, desce a perna até onde você consegue manter esse imprinting, e retorna. Se você descer essa perna mais do que o seu imprinting aguenta, a alavanca, o torque do movimento coloca essa coluna em risco, ok? Então, quem vai determinar o tanto que essa perna vai descer durante a execução é essa retificação aqui. Não pode passar nem um soprinho na coluna, combinado? Certo. Até aqui entendi, Lívia, tudo certo. Agora a gente vai começar a pensar nas pernas estendidas, como o exercício é quando ele está finalizado, né? Os pés sempre têm alguma vida. Ou é uma vida em ponta, ou é uma vida em flex. Não tem pé xoxo, pé morto, tá? Aqui no The 100 a gente vai trabalhar com os pés em ponta, mas é óbvio que você vai fazer as adaptações para cada corpo. Se é uma pessoa que precisa estimular mais a dorsiflexão, aí você pode fazer em dorsi sem problemas. Podemos trabalhar só a flexão de tronco aqui, o abdômen para dentro e para cima. Se estufa uma bolotinha aqui, eu já sei que não está fazendo a ativação correta. Para dentro e os braços crescendo para longe. Consegue visualizar essa, ia falar alavanca, esse vetor para longe? É muito diferente de só subir o meu braço. Ele vai longe e volta. Ou eu posso fazer com os bombeamentos. Beleza? E a mesma regra a gente mantém quando a perna sobe unilateral. A gente está quase chegando no final da construção desse exercício. Levanta, a perna cresce para longe, nada de perna xoxinha, tração em direções opostas.
Posso trocar de perna mantendo o tronco aqui em cima ou finalizar, desce, descansa e depois sobe a outra. E aí sim, a gente chega no momento de elevar as duas pernas. O que a gente vai levar em consideração na hora de subir as duas pernas? A competência abdominal desse corpo. Então, se eu tiver com as pernas muito baixas, mas eu não consigo manter o meu imprinting, sobe mais a perna, tá? Não vamos colocar essa coluna em risco. Você pode começar com as pernas acima e vai testando o seu abdômen. Veja até onde você consegue descer, mantendo essa coluna bem protegida. Então, a gente vai preparar inspirando e exalar durante os 10 bombeamentos. E desce a perna e voltou. Como que a gente consegue trazer variações e estímulos respiratórios para esse exercício? Lívia, mas é um exercício respiratório? Esse é um exercício cardiovascular. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô suando, gente. O ventiladorzinho tá aqui na frente. A gente consegue variar usando estímulos diferentes de ins e de exalação. Então você pode fazer 3 bombeamentos na ins, 3 bombeamentos na ex. Você pode aumentar para 4, 5, 6, até a gente chegar em 10, que é já um pulmão com bastante competência respiratória, tá? Bombear 10 vezes inspirando e 10 vezes exalando. Mas o que a gente mais vê os praticantes fazendo é 5 bombeamentos na inspiração e 5 na expiração. E aí, ó, muita concentração para conseguir fazer a contagem dos 100 bombeamentos que 100 pede. Deu para entender, minha gente? Essa é uma sugestão de construção do The 100, do básico até o exercício completinho. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo para a gente conversar. E eu tô sempre à disposição nas minhas redes sociais. A gente se vê na próxima sequência.